Espírito Santo, uma terra presenteada pela natureza e com beleza sem fim. A cada canto existe um lugar que facilmente poderia representar uma bela paisagem. Peraí, não estamos falando dessas imagens não. Agora sim, essa é a cidade que nós queremos mostrar. Uma cidade em que a propaganda também faz parte do seu cenário. Cada mídia que a gente vê na rua é como se nós, publicitários, estivéssemos olhando uma paisagem. A gente olha uma vez, se gostar, até dá para virar assunto em uma rodinha de publicitários. Mas se tiver ruim, vai para a rodinha do mesmo jeito. Mas e como essas mídias são pensadas, criadas e divulgadas? Incluindo as que você vê na TV, na internet, no rádio e por aí vai. Esse é o ponto de interrogação que fica martelando a cabeça de quem ainda não conhece a publicidade por inteiro. E já que vamos falar desse profissional, seria bom começarmos pelo seu local de trabalho, as agências de propaganda. Para começar, vamos apresentar um pouco daquele cara que é a cara da agência na frente do cliente. O cara que vai no cliente, defende as campanhas e volta de lá todo bambambam. De quem estamos falando? Do atendimento, é claro. O profissional de atendimento, ele é o responsável, ele é o elo de ligação entre o cliente e a agência. Praticamente comanda a agência. É ele que gerencia, é ele que gera bons negócios para o cliente e automaticamente para a agência. E transforma aquilo em ações nas agências de propaganda. Atendimento eu escolhi porque eu entendia que era a área que mais se relacionava com todos os departamentos. Não rotina, a gente não tem rotina. Eu gosto muito disso, odeio rotina. Eu sou apaixonada por gente. Foi a área para mim que é mais interessante porque eu consegui agregar mais conhecimento. O desafio é querer fazer sempre o melhor. Conseguir ajudar as pessoas a executar o seu trabalho. E fazer com que as pessoas se superem, né? E motivar as outras pessoas para que elas deem o seu melhor. As dificuldades hoje que a gente encontra, não é nem só do atendimento, mas da agência, é de ter um departamento de marketing no cliente. Primeiro, fazer com que todos compreendam a necessidade, a urgência, o objetivo daquele trabalho, daquele cliente. Fazer com que o cliente entenda que a gente quer sempre o melhor. Às vezes eles não entendem, querem fazer o que eles gostam, o que eles acham que é bom. Eu quero que veicula meu VT na novela das 8 porque é muito boa, a novela tá ótima. Mas o público dele não tem nada a ver com a novela. E um bom briefing é fundamental para que não haja retrabalho, fundamental para que as coisas saiam de acordo com o que a gente quer, com o que a gente procura. Ele tem que ser objetivo. Os problemas que ele está passando e que a agência vai ajudá-lo a solucionar. Então hoje um bom briefing é o briefing que direciona a comunicação. Ele consegue transmitir os objetivos da comunicação de forma bem direcionada. Já deu para sacar o que faz o atendimento, né? Vamos para a próxima área? Essa área é formada por um bando de sei lá o que gosta de ser chamado por nome e sobrenome, que adora ver seus nomes em uma ficha técnica e que Cannes é o seu maior sonho. Bem-vindo à criação. O profissional de criação, ele é um grande parceiro do produto do cliente, né? Ele é um cara que tem que entender muito do negócio que ele vai comunicar. A gente transforma isso tudo em peças visuais que vão atingir o maior número de pessoas. Se for um filme, vai pensar no figurino, em luz, em estética, de câmera. Se vai fazer um anúncio, vai pensar em coisa de direção de arte, textura, em tipografia. Até algum tempo a gente achava assim, que o importante era só ter uma boa ideia, uma grande ideia. A grande ideia sempre é bem-vinda, é muito importante, mas ela tem que estar alinhada com os objetivos do cliente. Não adianta
se o cliente pedir uma campanha de varejo, eu levo uma campanha completamente institucional para ele. O que me motiva no dia a dia são as referências, são as coisas que a gente acaba vendo que as outras agências fazem e a gente fica admirada. O desafio do dia a dia, você chega ali, saiu da noite com aquele briefing, não tem a menor ideia do que você vai fazer, mas você fica pensando, aquilo fica no seu subconsciente, quando você acorda, você já vai para o trabalho, pensando naquilo. Trabalhar de forma grande, trabalhar de forma nacional, fazer com que nossa comunicação aqui no Espírito Santo seja respeitada, para que o nosso trabalho seja valorado, transformar marcas em valor. O motivo é ver, sabe, o negócio dando resultado, entendeu? Tipo, a campanha foi para angariar número de clientes para um banco, e aí, pô, dobrou o número de clientes, entendeu? Isso me motiva mais do que ganhar um prêmio. As maiores dificuldades, né? Prazo e verba. A visão do mercado ainda é muito limitada onde a gente trabalha. Às vezes a gente tem uma ideia muito bacana para colocar em prática e a gente não tem o prazo para desenvolver essa ideia, ou às vezes a ideia é colocada, é tirada do papel, a gente começa a produção, mas aí não tem verba para levar o projeto até o final. Mas a gente oferece o melhor e eles querem fazer o que o outro está fazendo, então não tem coragem de arriscar, não tem coragem de inovar. Então é bem complicado lidar com isso no dia a dia. Um outro complicador é o cliente que ele não sabe de fato qual a necessidade dele. Ousar é não ter medo de errar e crescimento. E muitas vezes você encontra um cliente ousado, né? Como a gente tem alguns aqui que topam correr o risco e acreditam na ideia e ela gera resultado. Magia é tudo, não vai ser a criação. Tem que ter, assim, fazer o meio da mesmice é muito fácil. É rápido, fácil, confortável. Por mais que a publicidade mude, se vai ser on, off, se vai ser a mistura das duas ou nada disso daqui a 10 anos, não tem jeito. Ousadia é a palavra fundamental. É o que distingue a gente, né, publicitário, acho que de uma série de profissões. Eu acho que é um desafio, eu acho que nem só na publicidade e propaganda, eu acho que qualquer profissão, desafio é uma palavra corrente. E eu adoro isso. Quando vem esse job que o pessoal chama carne de pescoço, eu falo, não, joga pra mim. Eu gosto de olhar, pegar, eu falo, pô, aqui dá pra fazer um negócio bacana, vamos. Né? Mesmo que às vezes não dê tempo, né, não precise, depende muito. Tem aquele job também pra você resolver. A gente, todo dia é desafiado assim, no nosso mercado. Você tem que quebrar muita pedra. E já que começamos a falar da criação, vamos ouvir um cara que é fera na área. Se você não conhece, provavelmente ele vai ser leitura obrigatória na matéria de redação publicitária. Com uma opinião mais didática sobre a criação, apresentamos a você João Anzanello Carrascosa. Nesse percurso aí que eu tenho feito na publicidade, que já são aí 25 anos, a relação é uma relação de parceria, como se diz comumente, de casamento entre o diretor de arte e o redator. Mas também, em todo casamento, há os seus conflitos. Nas peças de criação, o redator tem uma presença mais de protagonista. Ele aparece mais, como por exemplo, você tem peças de rádio, ou mesmo comerciais de televisão, o redator acaba sendo aquele que quase que capitaneia essa peça sozinho. E aí quando você tem peças de mídia impressa, tem já uma proeminência da direção de arte, porque ela vai cuidar daqueles vários códigos visuais, vai cuidar da direção de arte no seu todo, fotografia, tipologia, layout. Então aí já tem todo um jogo que o redator participa, claro, obviamente, ele faz o título, faz o texto e dupla com esse diretor de arte até encontrar vários caminhos criativos, mas ocorre que vai demandar um trabalho e um acompanhamento mais longo por parte do diretor de arte. A relação, ela tem que ser muito boa interpessoal, porque assim, mais de 30, 35 diretores de arte com quem eu fiz dupla na trajetória profissional, com alguns você via que o trabalho fluía muito mais. Por que fluía muito mais? Porque eram pessoas que se respeitavam, eram pessoas mais tolerantes, abertas à diversidade. Às vezes você faz dupla com uma mulher, ela tem uma vida muito distinta da sua, às vezes ela é mais velha, às vezes ela é mais nova, às vezes ela tem filhos. Você está num determinado instante de vida diferente da dela, às vezes você é solteiro, às vezes você está
casado. Então, é tudo um mix ali de fatores interagindo que, vamos dizer, condicionam a boa ou má performance da dupla. Com as demais áreas da agência, a dupla, em geral, ela tem uma consonância, e a dupla também está fechada em si, quer dizer, a dupla tem que se defender também. Se o atendimento traz um prazo e a dupla sente que é apertado, ele tem que negociar, né? Muitas vezes a dupla não apresenta o trabalho antes do tempo, ela às vezes até já fez o trabalho, mas ela espera dar o tempo. Por quê? Para poder ter uma folga, para poder respirar, porque a dupla tem que estar fechada em si. Afinal, é a dupla que entrega o trabalho, né? Eles têm que estar muito coesos. Com outras áreas também do atendimento da agência, a dupla de criação tem uma sinergia, com alguns menos, com outros mais. As boas agências, as relações são relações pautadas pelo respeito, pela admiração muitas vezes, pela alegria, a boa convivência, pela irreverência. A agência de propaganda é uma usina de ideias e, ao mesmo tempo, muitas delas no final do dia não são boas ou foram julgadas inapropriadas. Então você convive também com um espectro cotidiano de frustração. Então se faz, até para suportar, né, como válvula de escape, a tensão do cotidiano, um cotidiano mais tranquilo, um dia a dia mais legal, à medida que você procura rir de si e dos outros, você procura trabalhar com a sua dupla e com as duplas que orbitam ali de uma maneira mais tranquila, mais legal, mais espirituosa, porque é uma forma de você criar também, você está aberto para as coisas, você está leve. Se você está muito tenso, a pressão muitas vezes só te prejudica você criar boas campanhas, né? Boas peças publicitárias, enfim, você acaba te castrando, você acaba ficando mais preocupado, enquanto se você está mais solto, mais livre, o teu desempenho também melhora. Aquilo. E eu acho que é um primeiro passo para o criativo, dentro do seu dia a dia, dentro da sua prática, que é você se adaptar ao seu parceiro, porque a publicidade é uma adaptação de linguagens, de discursos culturais, sociais para uma marca, para a apresentação, para a comunicação de um anunciante. Mas e aí, depois que se cria alguma coisa dentro da agência, como é que as propagandas chegam às ruas ou em qualquer outra mídia? Não sabe? Vou repetir. Como é que as propagandas chegam às ruas ou em qualquer outra mídia? Já descobriu? É isso mesmo, graças ao profissional de mídia. O profissional de mídia ele é responsável pelo planejamento da comunicação do cliente para a divulgação nos meios de comunicação. É desenvolver os planos de como que aquilo que foi planejado, que foi programado, que foi criado pela agência vai ser passado para o consumidor. E é responsável por todo esse contato com o meio de comunicação para poder estar negociando, vendo disponibilidade de encaixe, adequando os meios e os veículos que compõem cada meio à necessidade de comunicação do cliente. Eu escolhi essa área porque eu gosto muito da organização, então é uma característica importante para trabalhar na área de mídia. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que não ia ser da criação, né? Que embora eu gostasse de criar e de pensar em coisas diferentes, eu não tinha nenhuma aptidão com questões gráficas, né? Então, eu já sabia que eu ia para a área de contato com o cliente, de relacionamento, enfim, né, com a visão mais comercial. Essa é uma área muito gostosa de se trabalhar, ela é muito desafiadora. Cada dia você tem que estar pensando coisas novas, você precisa estar se atualizando, você precisa estar vencendo os desafios que são colocados para o planejamento. E mídia é planejamento, então você precisa ter uma visão bem estratégica. O que me encanta na mídia também é isso, assim, esse olhar diferenciado para trabalhar em questões estratégicas, né? Trabalhar com pesquisa, trabalhar com dados, com informação. O cliente tem uma verba determinada, e o que tem como a gente fazer de forma criativa? Colocar no ar aquilo que a gente planejou, materializar isso enquanto veiculação nos veículos de comunicação. A fazer com que essa verba seja transformada de forma que beneficie o cliente, né? Então são esse tipo de desafio, né? Que é o que mais me motiva.
Eu acho que uma grande dificuldade muitas vezes é você não ter o tempo que você gostaria de ter para poder pensar mais as coisas. O mercado ainda é muito carente de pesquisa. Na verdade, assim, o que mais me motiva também é a maior dificuldade, que assim, tudo tem um prazo muito curto de aprovação, de produção, de veiculação. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir viabilizar algumas campanhas na mídia por problemas de produção, porque no final das contas a produção e a mídia acabam ficando num valor muito parecido e dificultando, né, inviabilizando junto ao cliente. O anúncio precisa ser entregue às 14 horas e às 14 horas o cliente não aprovou, o valor é X e não tem condições de fazer. Às vezes o veículo faz uma negociação por a agência e aí quando o cliente entra no processo, ele melhora a negociação ou ele agrada um pouco mais o cliente, tanto em termos de preço, negociação tanto de preço quanto de prazo. E aí isso acaba criando um conflito, né, em relação ao relacionamento do cliente com a agência. Mas isso, felizmente, tem mudado, assim, o mercado tem se profissionalizado muito. Mas e aí? Depois de comprar os espaços nas mídias, como é que as propagandas chegam nas ruas, na TV, no rádio ou em qualquer outro veículo? Se você não sabe, vamos conhecer o cara que faz de tudo para a propaganda sair da agência e com um preço que não acabe com a verba do cliente. Esse cara é o produtor. O profissional de produção é o profissional que é responsável por todas as finalizações do que é criado dentro da agência. Ele cuida do orçamento, escolhe o fornecedor, faz todo o acompanhamento do processo de produção, todas as etapas. Definir junto com o diretor de arte as especificações da peça que vai ser produzida. O papel, o formato, o melhor acabamento, laminação, facas. Ele acompanha desde um folder na gráfica até em penas, camisas. Responsável pela entrega do material dos fornecedores, também os arquivos quando é gráfico, o arquivo digital ou fita quando é RTV. Qualquer ideia que o criativo tem, o profissional de produção gráfica ele torna, ou tenta pelo menos, tornar aquilo realidade. Na verdade eu não escolhi essa área, a produção aconteceu por acaso. A vaga que tinha era de produção gráfica, era para auxiliar nessa área. E eu fui aprendendo aos poucos, só que eu fui gostando, né, do que um profissional de produção gráfica faz. Mexer com produção, que é uma coisa nova a cada dia, né? Como fotógrafo, acabei entrando no jornal A Gazeta e lá, depois de algum tempo, como fotógrafo, comecei a acumular funções na produção gráfica do jornal. Fui desenvolvendo essa área até que me tornei gerente de produção. Durante muitos anos tive a função de gerente de produção gráfica no jornal. O que motiva o dia a dia na área de produção numa agência de propaganda é você gostar do que faz, você está sempre vendo coisas novas, buscando coisas novas. Todo dia o diretor de arte que está lá criando, né, o criativo, ele tem ideias mirabolantes e aí é um desafio para o produtor gráfico colocar aquilo em prática, né? Sempre é um novo trabalho que nasce. A gente não faz um folderzinho com uma dobra todo dia. Não, tem um display diferente para fazer, tem um acabamento diferente para fazer, tem uma coisa diferente. Agora mesmo a gente vai ter que orçar e produzir o material lá em São Luís do Maranhão. Então é uma coisa diferente, é uma coisa assim, nova. Interessante essa área de produção? Agora vamos abrir aços para uma nova forma de fazer propaganda, que por sinal tem feito um baita sucesso. Conheça um pouquinho da publicidade na web e o uso das redes sociais. Trabalhar com internet, com web, com mídias digitais, hoje em dia é fundamental. Não tem mais como uma empresa ignorar esse meio, né? A maior parte, às vezes, do público-alvo de algumas empresas, o público gasta todinho de frente para um computador, de frente para um telefone, de frente para um iPad, enfim.
é uma continuação também de uma conversa que começa nas mídias tradicionais. É ali que a gente pode aprofundar o conteúdo e eu acredito que o mercado do Espírito Santo está evoluindo muito, a gente tem sentido isso. O principal é ter o sentimento do público, do seu público-alvo em tempo real. Né? Ali, a rede social, como é uma coisa fora da empresa, ele não tem contato direto com ninguém de dentro da empresa, então ele fala o que ele pensa. Então, esse sentimento puro, né, como é que a gente fala, que não é maquiado por estar dentro de uma empresa, de falar frente a frente com uma pessoa direto da empresa, que é essencial, porque você vai no sentimento real da pessoa. Então, quando você colhe esse sentimento real, esse sentimento real está em todo lugar, em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, etc. Você tem que colher isso daí e entender como a sua empresa vai atender a necessidade deles. As empresas, elas sentem a necessidade de ter um relacionamento mais profundo com seus clientes através dos meios digitais, porque o próprio cliente busca esse relacionamento, seja através de um chat online, através de um e-mail que ele envia, de uma pergunta que é enviada para alguém que trabalha dentro de uma empresa, dentro do Facebook, dentro de um Orkut, assuntos que surgem no dia a dia nas redes sociais, e a empresa é citada e ela precisa participar, precisa se envolver, precisa informar, às vezes até se defender. Então, a web, né, a internet como um todo, as mídias digitais, ela faz parte já do dia a dia das empresas. Querendo ou não, ela já faz parte. É você ser igual o marido traído, sempre o último a saber, né? As pessoas estão falando sobre a empresa, estão falando se ela é boa, se ela é ruim, estão falando mal do produto ou bem do seu produto, e você está perdendo assim, essa quantidade de conteúdo, essa quantidade de informação, né, que eles estão postando de graça lá, né? Seja positivo ou negativo. Negativo, você consegue modificar seu produto ou serviço e de acordo com o que está dando errado e modificar. E o positivo você pega para campanhas, para falar bem de você, né? Esse é o principal, você está perdendo esse sentimento que eles estão colocando sobre a sua empresa ou sobre o seu produto. Hoje a gente vê que a resposta do público, ela não é mais simplesmente de uma via. Antigamente as marcas falavam para as agências, para os consumidores, e não tinha um tempo de resposta. Hoje a tecnologia permite que você tenha um caminho de via dupla, de mão dupla, que permite uma conversa maior. A gente tem pesquisas do Ibope recente que mostram que as pessoas na internet ou nos meios de tecnologia, elas têm um maior poder de persuasão, de comunicação, e isso tem modificado bastante a forma da comunicação entre as marcas e o seu público-alvo. Daí vem a importância de você ter pessoas de tecnologia, ou departamento de tecnologia que possa favorecer, facilitar esse tipo de multiplicação dentro de peças e ações e campanhas dentro da agência. E assim, no centro da necessidade do consumidor, porque quando a gente fala, vai montar uma campanha, vai em cima das necessidades do público-alvo, né? Como colocar o seu produto ou seu serviço em cima daquela necessidade do público. Né? E a agência tem que estar muito preparada para estar monitorando isso daí, estar toda hora entendendo o que é que o público quer, para poder colocar a sua comunicação toda alinhada, dar informações para a empresa sobre isso, para que o marketing todo da empresa entenda isso. Até agora você conheceu o que rola dentro das agências, mas e fora dela? Sim, a publicidade tem um sindicato próprio e alguns prêmios para estimular ainda mais o mercado e a criatividade dos publicitários. E já que estamos falando do mercado capixaba, vamos ouvir o presidente do Sindicato das Agências de Propaganda no Espírito Santo falando um pouquinho do mercado capixaba de propaganda e sobre o prêmio Colibri. O mercado capixaba vai bem, obrigado. Se tomarmos como parâmetro os outros mercados nacionais, o mercado do Espírito Santo ele vive um momento de certa tranquilidade e até, por que não dizer, maturidade. A situação do mercado é muito boa, a situação das agências,
Recentemente nós o Brasil todo passou por uma mudança grande na forma de faturamento que isso agitou muito os mercados, o Brasil inteiro. E aqui nós transitamos por esse momento com muita tranquilidade e as agências estão crescendo. A necessidade de comunicação está crescendo, a valorização das agências pelos anunciantes e pelos veículos está se firmando cada vez mais e isso é bom para o nosso negócio. E uma outra característica que nós temos que ajuda muito e que está fazendo 25 anos agora é o Prêmio Colibri, né, que é o prêmio regional mais antigo do país. E o Prêmio Colibri, durante esses 25 anos, ele propiciou contribuiu muito, né? Não posso falar que foi só ele, mas ele contribuiu muito para a união do mercado, para a qualificação do mercado e para a formação de profissionais. O Espírito Santo hoje exporta muitos profissionais de comunicação, de publicidade, publicitários e, consequentemente, produzimos uma publicidade de muita qualidade, muito eficaz. Então, o Espírito Santo, as agências locais, elas estão numa situação privilegiada em relação ao restante do país. Mas e aí, deu para entender um pouquinho o que rola no dia a dia de uma agência de propaganda? Entendeu o que faz cada profissional? E aí, já se identificou com alguma área? Esperamos que esse pequeno vídeo documentário tenha ajudado você de alguma forma. A propaganda vai além de qualquer explicação. É um mercado sem rotinas e, para muitos criativos, sem fronteiras. A propaganda agradece a sua presença nesse pequeno mergulho por um vasto território chamado mercado publicitário. Até a próxima!